37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Certo, aí tá bom. Por enquanto. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que este que vós crucificaste, Deus o fez o Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiram-se seus corações, né, ou em seus corações, e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Certo? Então é ele falando para os judeus ali presentes no momento lá, festa do Pentecostes, e ele pregando aquilo que eles estavam ouvindo, aquela maravilha, os dons manifestados e tudo mais. Quando eles viram aquilo, Pedro pregou para eles o que estava acontecendo, e agora eles falam, ouvindo essas coisas, disseram a Pedro e os demais: que faremos? Esse que faremos, irmão, logicamente, não é assim: ah, tá, e agora? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer agora? Então você está falando que é isso, e agora então, o que nós vamos fazer? Não é isso. Ele não está pegando o procedimento. Eles estavam expressando. E agora? O que nós vamos fazer? Sabe quando não tem mais saída? Acabou tudo. Nossa linguagem, a vaca foi para o brejo. O que vai ser de nós? E agora? O que faremos, irmãos? É isso que eles falaram. O que faremos? Era uma expressão de angústia, porque a pregação é essa: o Cristo veio para vós, vocês pegaram e crucificaram ele. Irmãos, em tudo é o que ele vem falando, desde lá do 20 e tanto, lá começa a pregar, que ele foi entregue pelo determinado conselho e desígnio de Deus, vós crucificaste, tal, e vem falando. E agora? Não sobrou nada, acabou. Não sei, ele era tudo para nós pegamos ele, acabamos com ele. E agora? O que sobra? Não sobra nada. E agora? O que vamos fazer? Acabou. Não acabou. Os tratamentos de Deus voltarão, né? Tratar com Israel outra vez. Mas agora aí, e agora? O que nós vamos fazer? Daí ele fala isso aí: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, para essa versão, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, não é isso? Para vossos filhos e quantos da vossa Deus chamar. Então a saída, é isso que Pedro põe uma saída. Qual que é a saída? O reino dos céus. O reino dos céus é a saída. Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a chave, que não é uma chave, né? É uma figura. Ele vai abrir a porta para os judeus. Arrependei-vos, e cada um de vós. Isso é individual, não é coletivo, não é para Israel, embora ele está falando, saiba, pois com certeza toda a casa de Israel. Mas a saída, cada um de vós. Porque não é o tratamento agora como nação, é individual. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, que é esse que vocês rejeitaram, para o quê? Perdão dos pecados. Para o perdão dos pecados. Outra versão fala remissão dos pecados. Já foi batizado? Já foi? Então os pecados foram tudo perdoados já. Não, Marco? Hein? Está rindo comigo. Hein? Já foi batizado, meu irmão? Não? Perguntando se já foi batizado. Já foi batizado. Então os pecados foram tudo perdoados. É isso ou não? Está escrito aí, não está escrito? Leia aí o versículo. Qual que é o versículo aí? 37, não é? É isso? 38. 38? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e
cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Então, batizou, perdoou o pecado. Está resolvido aí. É isso ou não? Não. Não? Nós sabemos que não. Porque aí, irmãos, é reino dos céus o assunto. É Pedro abrindo outra vez, falando para eles, judeu, abrindo cada um de vós. E aqui o que? Arrepender. Arrepender do que, irmãos? Do que fizeram. Isso, o que eles fizeram com Cristo. Arrependei-vos, cada um de vós seja identificado com Ele. Batizado é o que? Se identificar com Cristo na sua morte. O batismo é morte. Então eles iam se identificar com Cristo na sua morte para perdão de pecados. E perdão é governamental. Eles estão dentro de uma cena de juízo. Israel fez isso. Principalmente os judeus fizeram isso. E eles estão o quê? Estão perdidos. Essa geração é aquela que rejeitou o Senhor, que chegou a blasfemar de Cristo, que o que ele estava fazendo era pelo poder de Beelzebul. Lembra? Blasfemando contra o Espírito Santo. E essa geração não tem perdão. É isso que ele está falando. Não tem perdão, porque eles estavam blasfemando, atribuindo Cristo, tudo que ele estava fazendo, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Beelzebul. Então eles estavam num terreno de condenação. Condenado, um terreno condenado ali. E o que ia tirar eles de lá? O batismo. Arrepender-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão sair desse terreno aí, ó. Pelo batismo. Porque o batismo, irmão, isso é outra coisa que nós vamos aprender, que o batismo, ele é mudança de posição. Batismo não salva ninguém, embora fala aí, mas é para o judeu, para tirar, porque o batismo ele tira uma pessoa de um terreno e leva para outro. No caso, estava tirando eles do judaísmo e levando-os para o cristianismo. Por onde? Pelo batismo. Então é isso que eles tinham que fazer, ser batizados para sair desse terreno e ir lá. Eu não vou entrar aqui, eu ia pôr aí, mas não vou pôr. Então eles estavam saindo de um terreno para entrar para o outro, porque o batismo muda uma pessoa de posição. Batismo, irmão, não salva ninguém, né? Dá pressão, porque eu estou dizendo isso porque pregam isso aí, está escrito aí, ó. É doutrina pentecostal, né? Então. Do sistema. Então, mas como é que o batismo salva? Então, como é que pode, né? Se pegar uma pessoa e enfiar na água e tirar, está salvo. Na verdade, é uma coisa bem ilógica, né? Até para pensar como cristão, entrou na água, porque para mim vai ser uma decepção. Se é isso, para mim seria uma decepção, porque você vai enfiar uma pessoa na água, na hora que ela sair, ela vai ver que ela é a mesma pessoa. Vai ficar aí agora. O que eu faço? Porque não mudou nada, só tomei um banho aí só. Só enfiou na água e tirou, e agora? Não é salvação, tá? Não é salvação. Tem a mudança de posição. A pessoa está aqui no judaísmo, no caso deles, batizado, para vir para esse terreno aqui. Uma pergunta aqui. No versículo 37, compungiram-se em seus corações. Eu posso pensar que eles creram na pregação de Pedro, creram na pregação de Pedro, e agora eles deveriam se identificar com Cristo, sair do terreno do judaísmo para o cristianismo, e ali, por terem crido também nesse evangelho, receberam o Espírito Santo. Na verdade, tudo que aconteceu aqui é o que acontece no cristianismo, e a salvação é pela mesma coisa, pela fé. Porque se o compungiram-se for crer, eles creram, não é mesmo?
Sim, eles creram. pelo que Pedro está falando. Está falando que Jesus é o Messias que eles mataram e agora estariam se identificando com ele, confirmando essa fé e saindo. Quer dizer, o batismo só tira eles de lá, coloca no cristianismo, mas a salvação deles, que o dom do Espírito Santo que eles receberam, veio por causa que eles creram, né? Não por causa eles creram e foram batizados. Porque ele fala: cada um de vós arrependei-vos, cada um de vós seja batizado para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então ele aqui, creu, batizou, mudou para cá. E aqui ele recebeu o Espírito Santo. Esse é o que está falando, não é? Porque nesse caso, desculpa, é que nesse caso dá a entender que crendo e não sendo batizado, não vai receber o dom do Espírito Santo. Isso. Não sendo batizado. Isso. É o judeu. No caso do judeu. É o judeu, exatamente. Por isso estou falando, essa passagem não serve para nós. Vamos fazer o contraste? Vamos lá para o gentil, lá no capítulo 10, vai. Vamos lá, só para entender a diferença. Boa. Vou passar a bola aqui, cara. Vamos lá para o gentil, o gentil está desse lado aqui, tá? O gentil está desse lado, e essa esfera aqui é o reino do céu. Capítulo 10, é Pedro também, indo agora para abrir as portas, ou a porta, melhor dizendo, para o gentil. Certo? Para o gentil. Cornélio, eu vou resumir aqui. Cornélio, um homem temente a Deus, gentil, temente a Deus. O anjo apareceu para ele, falou para que ele mandasse lá para Jope mensageiros atrás de Simão e Pedro, porque esse homem tem coisa para falar para você. Tomou os mensageiros e mandou para Jope a casa do xará dele, que era Simão também. Procurar a casa de Simão atrás de Simão Pedro. Foi para lá. Nesse meio tempo que esses mensageiros de Cornélio estavam indo, Pedro, na casa do xará dele lá, Jope é beira-mar. Jope é onde Jonas pegou o barco e pegou o barco, foi lá em Jope. Cuspiu ele de volta para o mesmo lugar, o peixe, né? Então é Pedro que estava ali, nesse mesmo lugar. E quando ele estava lá, ele estava em oração, e daí apareceu um lençol. Uma visão. Um lençol, não sei que tamanho que era, tá? Segurado pelas 4 pontas, e desceu na frente dele, e tinha nesse lençol animais limpos e imundos, segundo a lei. Segundo a lei, né, irmão? Então, por favor, não é falar que não come carne porque é imunda, porque não tem nada a ver. Isso é o judeu, é figurado. O animal imundo que ele falava do quê? Do gentil. E o limpo do judeu. Então desceu perante ele animais limpos e imundos. E uma voz disse: Pedro, mata e come. Não, Senhor, eu jamais comi coisa impura ou imunda. Não chameis de impuro ou imundo aquilo que Deus santificou. Isso aconteceu 3 vezes e o lençol recolheu. E ele ficou pensando o que era aquilo. Enquanto ele meditava, chegaram lá os gentios na porta da casa do Simão. Para começar, eles não iam ser convidados para entrar, e tampouco ir com eles, porque eles mensageiros que eles estavam falando o quê? Nós íamos atrás de Pedro e nós vamos levar ele lá na casa de Cornélio. Pode esquecer, né? Pode esquecer, isso não ia acontecer. Uma voz falou para Pedro: vai com esses homens que estavam lá, que chegaram lá. Ele pega em obediência à voz, ele vai e leva com ele uma comitiva de judeus junto com ele, de irmãos judeus. Vai com ele e desce todos
lá para a casa de Cornélio. Chegou na casa de Cornélio. Cornélio, nesse meio tempo, tinha reunido familiares, amigos, tudo na casa dele. Não sei quantos tinham, mas estava todo mundo esperando. E Cornélio vai lá, na hora que Pedro entrou, ele prostra aos pés de Pedro. Por que ele prostrou aos pés de Pedro? Porque um anjo apareceu para ele, falou para ele buscar esse homem, que esse homem tinha coisa para falar para ele. Ele falou, nossa, esse cara deve ser o máximo, né? Se o anjo não pode falar, esse homem que vai falar, esse cara esse é o cara. Mas o que é isso para nós, irmãos? Isso é maravilha, que o Evangelho, o anjo não sabe falar do Evangelho, não sabe o que é isso. Ele não consegue pregar o Evangelho. Quem prega o Evangelho são homens. Isso é muito interessante, né? Deus deu a nós, homens, a incumbência de falar das coisas de Deus, não anjos. Nossa dispensação, os anjos aprendem de nós. Olha que maravilha. Então o Cornélio teve que aprender isso aí. Mas ele foi para Pedro nesse sentido. Ao contrário da lei, né? Na lei os anjos ministravam. Na lei, isso. Na graça os homens ensinam os anjos. Exatamente. Os anjos estão aprendendo. Não é que ele ensina anjo. Desculpa. Eles aprendem de nós. Eles estão assistindo. Por que, cara, irmão? Por que você usa a Maria? Por causa de anjo. Enjaiada danada. Então, mas por que isso? Porque eles estão aprendendo. Sabe que eles estão aprendendo de nós? Por que usa o véu? Por causa do quê? Da ordem criacional. Então, mas qual o motivo? Como é que chama essa palavra? O homem que não usa. Sujeição. É a submissão. Submissão. Nós não, os homens não usando, é o mesmo nível, irmãos, da mulher que usa. Tá? É que como a mulher usa, o peso cai em cima. Mas o homem também não deve cobrir a cabeça. Não é verdade? Se eu estivesse aqui de boné, por exemplo, eu ia ter que tirar o boné, logicamente, para falar a palavra de Deus, porque a palavra está falando, o homem não deve cobrir e a mulher deve cobrir. Por quê? Porque existe uma ordem nisso aí, nós estamos dizendo amém. Amém àquilo que Deus está falando. Submissão a Deus. Coisa que anjo não sabe o que é isso. Eles estão aprendendo isso aí. Deus, principalmente o Senhor, né, o Filho, ele veio socorrer homens e não anjos. Porque os dois caíram. Né? Os dois caíram. Os anjos caíram também, não todos, mas uma gama caiu. Por que pode uma gama de anjos caírem e as outras não? E outra não? Porque anjo, eles foram criados na criação de Deus. Não tem nada a ver com o homem. Por isso que Paulo falou assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Por que ele falou isso? Porque é uma outra criação. Os anjos é uma outra criação, não tem nada a ver com a criação do homem. Só que os anjos, quando foram criados, eles foram criados um por um. E Deus deu um nome para eles, um por um. Deus não fez o anjo, caranja, e deu um monte de anjinhos. Não é isso. Né? Eles são todos criados e eles são eternos. É o anjo que está aqui hoje, tem anjos aqui hoje. É os anjos que há 6.000 anos atrás eles estavam lá, Adão lá com ela. São os meus anjos, não morrem, eles são eternos, desde quando foram criados. E eles não procriam, não faz nada. Eles são. Por isso que quando o Senhor falou assim, serão como os anjos, lá em Mateus, né? Aquela prova que o Senhor foi colocado, os que casaram com aquela mulher. E no céu, quem que vai ser na ressurreição no céu? Na ressurreição, quem que vai ser marido dela? Porque todos se desposaram. Ele fala, serão como os anjos, não serão igual a anjos. Nós seremos homem, você sempre vai ser homem. O Janair é o Janair. A Nanda, mulher. Você vai saber que é esposa, mas não haverá não haverá mais a procriação, certo? Então, quando eu for como os anjos, não é isso que eu chegar lá assim.
é que eu tô, sabe, qualquer coisa. Não, eu vou ser eu mesmo, homem, o homem, que ele fala, todos nós, porque seremos nós mesmos, será outro. Só que lá não haverá essa criação, que nós fazemos parte agora da nova criação, onde não existe procriação mais. Então não haverá mais o homem, no sentido de marido e mulher, isso aí não vai existir, mas seremos nós mesmos. Agora os anjos foram criados um por um, ele não tem nada a ver com o homem, é um anjo. De jeito eu não sei. E por favor não coloque pena na asa do coitado do anjo. E nem botar asa no anjo também, quando ele tivesse que sair voando, né? Ou fosse passarinho, tem que ir, sabe? Porque, não, é demais, não. Só porque o querubim, só porque eu vou dizer, não, porque o querubim, né? Ele tem asas e tal, mas aquilo é figurado, é o poder de rapidez, de execução de juízo. Tem lá, tem 6 asas, coisa parecida, sabe? Olhos por dentro e por fora. Um monte de olhos, não tem, não é isso, é tudo figurado, não é verdade? Porque pegaram o anjo, botaram, ou anjo tem que ter asa e tem que ter pena também. Daí fizeram. Tem uma orelhinha também, né? E daí fizeram uma religião que chama Puleiro dos Anjos. Botaram o anjo, bota lá, bota a pena nele, bota no puleiro ainda por cima. O anjo olha e fala assim: não é possível, esse cara não tem jeito. Eles são muito criativos, né? A imaginação é fértil, né? Bom, resumindo, os anjos, né, são uma outra criação, então por isso que caiu uma parte e outra não. Diferente do homem. O homem foi feito, o homem, a mulher, e eles iam procriar toda a raça humana. Que isso aconteceu. É isso que nós vimos em Atos 17, Paulo falando. De um formou toda a raça humana. Quem que é? É de Adão. Veio toda a raça humana. Só que esse homem caiu, tudo caiu. Por isso que tudo caiu. Porque ele é a cabeça de tudo isso aí. Cornélio. Então tá, o anjo, por isso que ele ficou assim pasmado, porque o anjo não sabe. O Senhor veio socorrer não a anjos, isso é Hebreus, né? Ele socorreu anjos, é o homem que ele veio socorrer. Então hoje o homem caído, né? Uma raça que foi caída, agora está entendendo e dizendo amém a Deus. Olha que maravilhoso. Nós estamos falando amém a Deus. Porque Deus conquistou o seu coração para você falar amém. Olha que maravilhoso. Deus quebrou nossos corações em Cristo, dando entendimento daquilo que Ele é, e nós estamos falando amém. Nós submetemos, né, não é por faca no pescoço, não é isso. Nós estamos falando amém. Não é verdade? Isso é maravilhoso. E o anjo vive isso. Maravilhados, estão maravilhados de ver o que se passa. A Assembleia, irmão, por isso que a gente não está brincando de igrejinho, né? Todas essas coisas que nós procuramos manter, essas verdades, porque a Assembleia é a expressão dessa verdade. Isso é muito interessante. Tá, então daí Pedro chegou lá, viu todo mundo, e ele lembrou do que? Do lençol. Ele lembrou e entendeu que aquele lençol que ele abaixou, os animais limpos eram os judeus e os imundos eram os gentios que estavam ali, ó. Eles estavam agora no mesmo lençol, na mesma base que ele falou lá, agora estavam os gentios diante dele para ele falar a mesma coisa, não as mesmas coisas, mas falava quem? De Cristo para eles. Aí ele começa a falar do Senhor, só que a pregação dele é muito diferente da que ele pregou para os judeus, porque para o judeu ele estava falando de um povo culpado de ter rejeitado o Messias, mas que o amor permanecia, o amor de Deus para eles permanecia. Agora ele está falando para o gentil, começa a pregar Cristo para ele. Quem que foi essa pessoa? E é interessante que ele fala a nós, né? Vamos ver esse versículo, vai ficar um pouquinho só.
40 dá uma olhada que ele vai falar, irmãos, olha que interessante. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos. Antes ordenara. O que eles ordenaram? A nós. A nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras... Tá bom. Então você está vendo a pregação dele? Ele está pregando para gentil, não está pregando para judeu, para Israel, para judeu, para gentil. Ele começa a falar de Cristo, mas em outro caráter. Começa a falar da remissão de pecados. Ele não fala para eles, arrependei-vos. Já fala crer. Fala de crer. Porque eles não... Isso que é interessante, irmãos. Quando ele fala de se arrepender, para nós, gentios, é no sentido de crer naquilo que Deus tem decretado a nós, uma sentença do homem que está caído. Então nós cremos nesse sentido, nós nos arrependemos no sentido de sermos reconhecermos que somos pecadores, perdidos e etc e tal, e daí nós cremos e somos salvos. Então esse é o caráter aí. Eu estou falando, eu chamei a atenção desses versículos, porque isso aí é Pedro. Quando o Senhor falou para eles ir pregar o evangelho a toda criatura, ele falou para eles. Ele falou assim, lê outra vez, olha, presta atenção. O 40? É. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós. A nós quem? Os apóstolos. Eles mesmo, a nós eles. Que comemos e bebemos juntamente com ele, Certo. depois que ressuscitou dos mortos. Certo. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz. Mandou eles pregar. Olha que interessante. É eles, não é nós. Esse nós não é nós, é eles, nós eles. Muito bom. Muito bom. Então, daí ele continuava pregando. E daí o que aconteceu? Leu 44 agora, não é isso? E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Certo. Daí, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que... Certo. Então a gente viu aqui, ó. Foram batizados, ordenou que eles fossem batizados, não é isso? Para cá. Por quê? Porque eles estavam no onde? Paganismo. Estavam no paganismo, sair daqui para vir para cá. Falava Pedro ainda essas coisas, caiu o Espírito Santo deles. Chacoalhou todo mundo? Não. O Espírito Santo veio morar neles. Ou falar em línguas é por causa de quem? Judeus. Por causa dos judeus que estavam lá juntamente com Pedro. Porque Pedro, quando faz essa pergunta ali, ó, Pedro perguntou: pode alguém recusar que esses sejam batizados? Eles iam falar assim: não ia querer botar no mesmo lençol, não. Entendeu? Não ia querer. Mas quando eles viram a manifestação e tudo mais, eles ficaram quietos. E Pedro ordenou que eles fossem batizados. Então aqui, eles receberam o Espírito Santo, né? Receberam o Espírito Santo
depois foram batizados para entrar para cá. Eles lá não. Tinha que vir para depois ser batizado. Por quê? Porque existe uma diferença, Atos 2 e Atos 10. Quem somos nós? Atos 10. Isso é doutrina de Paulo, Efésios 1, versículo 12, 13, 14. Em quem também vós, gentios, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Não é isso? Fala de batismo lá? Não, por quê? Porque você recebe o Espírito Santo aqui.